Graça e paz, shalom a todos. Bom poder estarmos mais uma vez, iniciando mais uma semana. Começamos hoje aí mais uma semana, mais um mês, né? E cremos que com a ajuda de Deus, com a graça e a misericórdia do Senhor, nós vamos vencer este mês, se Deus quiser, e que cada um de vocês sejam fortalecidos no Senhor. Amém? Vamos dar início à nossa live. Que você nessa noite seja edificado. Boa noite a todos os irmãos que estão chegando. Você pode estar comunicando aí, abrindo uma sala e comunicando os demais irmãos, né, que já estamos ao vivo e que vocês podem estar também participando em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Grande, poderoso e eterno Deus, damos abertura em mais um tempo, Senhor, de edificação, de comunhão contigo. E, ó Deus, muito obrigado pela vida e pela presença de cada um dos teus filhos, sim, ó Deus, online, conosco neste momento. Que o teu Espírito Santo toque a vida de cada um e fortaleça, Senhor, sim, a vida de cada um, Senhor. Nós oramos e abençoamos cada irmão, cada irmã, cada família representada e que o sangue de Jesus Cristo cubra cada um dos teus filhos e filhas. Ó Pai, para limpar, para purificar de todo mal, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, sim, nós te pedimos em nome de Jesus. E fortalece o teu povo na fé, no físico, no emocional, fortalece a tua igreja, os teus servos, Pai. Em nome de Jesus. E aonde chegar, ó Deus, esta gravação, essa transmissão, que o Senhor possa abençoar, sim, de uma forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém. Sua vida é pra Deus, mais importante que tudo. Por você Deus muda os céus e até mesmo para o mundo. Você é importante pra Deus. Não há nada mais precioso que mereça mais amor do que a sua e a minha vida. Em Jesus ganhou valor, em Jesus ganhou valor. É Jesus, real valor. Você é importante pra Deus. Por amor a nós Deus enviou seu Filho amado. Por isso todo aquele que nele crê já está justificado. Por amor a nós Deus enviou seu Filho amado.
importante para Deus. Aleluia. Tão importante que ele deu o seu filho para morrer por causa de você. Glória a Deus. Então, Aleluia. glória a Deus, que Deus nos ama. Amém? Glória Como a diz as Escrituras, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Verdade. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Jesus. Que bom poder fazer parte dessa família amada por Deus. Amém. Deus é Pai e ama cada um de nós. Amém? Jesus. Que o Espírito Santo possa falar com você. Logo mais eu volto para orarmos, trazermos mais algumas informações e em nome de Jesus, seja edificado através da palavra de Deus. A pastora Janete vai estar compartilhando nessa noite em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, por estarmos juntos mais uma vez. Bendito seja o nome do Senhor, Ele é santo, Ele é bendito. Não há outro Deus como o nosso Deus. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu problema, Ele conhece a tua dificuldade e Ele está do seu lado, Ele está pronto para te ajudar. Creia nisso, não se sinta sozinho. Nós estamos aí nessa série aprendendo, discernindo o mundo espiritual, entendendo mais a respeito da realidade espiritual, que ela é eterna, ela é verdadeira, a Bíblia diz. A Bíblia fala que essa realidade natural é temporal e passageira, mas a espiritual é eterna, ela é a verdadeira realidade. Então a Bíblia fala também que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos agora olhar para cima, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, as coisas do mundo espiritual, as coisas que Jesus conquistou para nós, as coisas do reino de Deus, estabelecer esse reino de Deus na terra. Então, queridos, nós vamos estar estudando hoje algo muito, muito importante para todo crente. Pela falta disso, muita gente tem se enredado, muita gente tem se dado mal, muita gente tem caído da fé, tem se privado da graça de Deus, tem sido enganada, iludida por Satanás. Então nós precisamos, mais do que nunca, estar prontos a discernir as coisas. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, por falta desse discernimento, muita gente adora demônios achando que está adorando a Deus. Pela falta de discernimento, muitas pessoas, elas dão ouvidos a espíritos enganadores, diz a palavra de Deus. Pela falta do discernimento. Então é muito importante isso que nós vamos aprender hoje. Principalmente você que é pastor, você que é líder, para todo crente é importante, mas principalmente se Deus chamou você para uma função de autoridade no meio do rebanho do Senhor. Então fique atento, não se disperse, oferece esse tempo ao Senhor como adoração, para nós estudarmos juntos, meditarmos juntos nas Escrituras, e eu tenho certeza que se você pôr em prática essas coisas, se você se deixar ministrar pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida não será mais a mesma. Você não vai mais ser iludido e enganado por Satanás, por espíritos de engano. Existem muitos espíritos de engano. Muitos espíritos de engano. Por isso que a Bíblia fala que é para nós discernirmos os espíritos. A Bíblia fala que não é para nós crermos em qualquer espírito. Não é para nós crermos em qualquer profecia. Até a profecia precisa ser julgada. Precisa julgar os espíritos, precisa julgar as profecias, precisa julgar toda a palavra que nós recebemos. A palavra de Deus, ela é bem clara nessa necessidade, ok? Então nós já aprendemos a respeito do mundo espiritual, que existe um mundo espiritual.
nós aprendemos sobre o Espírito Santo, né, e o espírito imundo. Um deles quer habitar a sua vida e a decisão é tua para quem que você vai abrir a porta. O Espírito Santo está batendo para pedir para entrar. Ele não arromba a porta. Se você deixar, ele entra. Mas Satanás, ele quer entrar. Ele fica dia e noite querendo um lugar na sua vida, querendo uma jurisdição, como nós aprendemos. Jurisdição é um direito legal de estar na sua vida. Então isso é muito sério. Nós aprendemos também sobre os anjos do Senhor, ministros de Deus ao nosso serviço. Eles estão na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, né? Eles estavam na criação, eles estavam sempre que Deus tinha uma mensagem para entregar, algo sobrenatural para fazer, os anjos sempre estavam ali. Eles anunciaram para Maria a concepção de Cristo, que ela ia conceber do Espírito Santo. Eles anunciaram quando Cristo nasceu lá em Belém, né, um coral de milhares de anjos cantou no céu, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eles estiveram com Jesus em todo o tempo. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado lá no deserto, depois que ele venceu Satanás, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram servi-lo para ele comer. Então, várias passagens. Eles estavam ali na ressurreição de Cristo, eles estavam ali na ascensão de Cristo. Que coisa tremenda, amados. Os anjos do Senhor estavam com os apóstolos. Em todo o tempo nós vemos na Bíblia sobre os anjos do Senhor. Não é para serem adorados, mas eles são ministros de Deus ao nosso serviço. Aleluia. E eles têm permissão de Deus para interferir na nossa vida, né? Quando for preciso. Nós aprendemos também que os anjos do Senhor, anjos de Deus, não é anjo maligno, anjo de Deus, eles também têm anjos que são enviados, não só para abençoar, mas também para corrigir, também para estabelecer o juízo de Deus e executar as sentenças do Senhor. E não são anjos do diabo, são anjos de Deus, né? Então tudo isso nós já vimos. Nós vimos também que nós vamos viver eternamente com os anjos lá no céu e nós precisamos aprender a interagir com eles. Nós vimos também que muitas pessoas recebem anjo de Deus e nem sabem que receberam. Às vezes eles se apresentam como seres humanos, outras vezes eles aparecem em formas horrendas, né? Que as pessoas ficam até com medo. Tem vários tipos de anjos que se apresentaram na Bíblia. Então a forma com que eles aparecem não é a mesma sempre. Nós vimos sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo isso nós já vimos. Se você perdeu alguma live, procura aí, ok? Que você vai ser grandemente abençoado. Nós vimos também que eles são ministros de Deus a nosso serviço. Então nós precisamos aprender a interagir, entender e nos utilizar bem dessa dádiva de Deus. Sempre que precisa o sobrenatural acontecer, tenha certeza que os anjos do Senhor estão ali. Não são para ser adorado, não é para ficar buscando ver anjo o tempo todo, né? Quando tiver que ver, Deus o permite, não é uma coisa que a Bíblia fica falando para nós ficarmos buscando isso. A Bíblia não fala tudo sobre os anjos, há um mistério aí, até porque certamente muita gente iam querer adorar os anjos, né? E isso não é a vontade de Deus. Então nós vimos todas essas coisas e hoje nós vamos continuar naquilo que nós paramos da última vez, que é a respeito dos anjos caídos, né? Nós vimos sobre os anjos caídos, quem são eles, por que caíram. Então nós já vimos isso também quando Lúcifer foi precipitado do céu para a terra, por que isso aconteceu, né? E agora eles habitando aqui
no mundo natural, estando influenciando e fazendo aquilo que ele faz desde o princípio. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e nunca houve nele verdade. Queridos, e a palavra de Deus diz que nos últimos tempos ele faria até descer fogo do céu e, se possível, enganaria até os escolhidos. Então isso mostra para nós a grande necessidade de nós termos discernimento de espíritos, ok? Então, para nós não sermos enganados, por Satanás, porque ele é o espírito enganador. Então nós vamos ver aqui, vai anotando aí, você que está nos acompanhando, que sempre anota, e também lembrando, vamos trabalhar juntos, nos ajude divulgando aí esse estudo, envia para todas as pessoas que o Espírito Santo te direcionar, para todos os teus contatos, ok? Juntos nós alcançaremos muito mais. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela mostra que existe o reino da luz e o das trevas, anjos e demônios, bênção e maldição, né? Então nós precisamos decidir de que lado que nós vamos ficar. É uma decisão, queridos. É uma decisão, ok? É preciso discernir, é preciso ter discernimento. No Novo Testamento, né, no grego, nós vemos essa palavra sobre discernir, ela é diacrisis, que é um substantivo derivado do termo crino, que é um verbo, que significa julgar. Diacrisis significa distinção, discriminação clara, discernimento e julgamento. Então essa palavra está na Bíblia, ok? Está na palavra de Deus. É função do sacerdote, é função dos ministros de Deus, é função também dos pais, de toda a autoridade, né, que Deus levanta, principalmente na questão eclesiástica, discernir e ensinar as pessoas a discernirem, ok? Veja que está escrito lá na Bíblia, quando Deus estabeleceu Arão e os seus filhos como sacerdotes, a Bíblia fala lá em Levíticos capítulo 10, meus ajudantes aí de sempre, vão colocando aí nos comentários as referências para me ajudar e para todos terem, ok? Levíticos capítulo 10, verso 10 e 11. Ele diz: não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Então essa é a ênfase do chamado sacerdotal, ensinar o povo a discernir entre o santo e o profano, o precioso do vil, o que presta do que não presta, o que é de Deus, o que não é de Deus. E Deus, quando separou um lugar para os sacerdotes, ele mandou construir um muro, e aquele muro era profético. Sacerdote precisa fazer muro entre o santo e o profano, o precioso do vil, e ensinar as pessoas também a fazer esse muro em suas vidas, fazer essa separação, buscar não se contaminar, ok? E a Bíblia confirma isso lá em Ezequiel 22, 26. Ezequiel 22, 26. Aleluia! Obrigada aí a Fran e a quem está colocando aí para mim as referências. Deus abençoe. Ezequiel 22, 26. Aos seus sacerdotes, né? Ele fala ali, Deus está trazendo uma correção para eles. Aos seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro.
Então ele está dando uma correção aqui para os sacerdotes. Lá em Levíticos 10:10 ele diz: eu chamei vocês para discernirem e ensinar o povo a discernir, diacrises, ok? E aqui ele está dizendo: vocês não estão fazendo isso. Vocês não estão fazendo, vocês estão violentando a minha lei. Amados, hoje em dia está faltando esse discernimento. Já não há mais a diferença, a separação. E nós precisamos retornar, pedir perdão a Deus e retornar. Lembra que agora no Novo Testamento, todo crente é sacerdote. Aqui tinha a tribo sacerdotal dos levitas, mas agora na nova aliança, aqui ela era a ordem arônica, a ordem arônica. Agora na ordem de Melquisedeque, todo crente é sacerdote. Então essa palavra aqui é para todos nós. Discernir, estar em condições de discernir e em condições de ensinar para os outros. Então significa que você precisa prestar muita atenção nessa aula, ok? A Bíblia fala, né, como nós vimos ali, o Senhor falou: vocês vão discernir, ensinar a discernir e vão ensinar isso por meio dos meus estatutos e da minha palavra. E ele confirma isso lá em Hebreus 5:11. Ele fala: aqueles que pela prática crescem para discernir tanto o bem quanto o mal. Pela prática do quê? Pela prática do ensino das Escrituras. Quanto mais nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, mais as nossas faculdades espirituais vão sendo desenvolvidas, para nós discernirmos tanto o bem quando é de Deus e o mal quando não é de Deus. Estou fora, não conta comigo, isso não é de Deus. Às vezes, querido, vem como anjo de luz. Lembra que nós vimos na outra aula? Satanás vem como se apresentando como anjo de luz. Ele não vem com chifre e rabo e um tridente. Ele não vem assim. Ele não vem dando cartãozinho de visita de diabo para os outros. Não. Ele vem disfarçadamente. E às vezes se disfarça de coisa boa. Às vezes se disfarça até de anjo de luz. Toma cuidado com isso. É tempo de discernir, queridos. A Bíblia é clara, repito, se possível for, se possível, se você permitir, ele engana até os escolhidos de Deus. Você é escolhido de Deus? Você tem convicção que você é um escolhido de Deus? Satanás está querendo, se possível, enganar até você. Não se brinca com isso. Não se iluda. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o dom do Espírito Santo, e um deles é o dom de discernir os espíritos. Está lá em 1 Coríntios 12:10. 1 Coríntios 12:10. E ele diz assim: há outro, está falando dos 9 dons aqui, dentre eles ele fala no verso 10, e há outro a operação de milagres, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir espíritos. Aleluia! Então ele está falando dos dons aqui e ele coloca dentre os dons, as manifestações do Espírito Santo, o dom de discernir os espíritos. Então nós precisamos pedir esse dom para o Senhor. Senhor, me ajuda, me dá o dom de discernir os espíritos. Senhor, eu não quero ser enganado, Senhor. Eu não quero, Senhor, receber coisa achando que é de Deus e não é. Amados, isso é muito sério. A palavra de Deus fala que nós não podemos nos enganar, nós não podemos nos enganar. A Bíblia manda provar os espíritos se eles vêm de Deus. João 4, ele fala no verso 1, amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos, se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então ele fala isso, e no outro texto eles falam que todos podem profetizar, mas desde que a profecia seja julgada. Não pode tomar nenhuma decisão
mexer, mudar a sua vida em cima de uma profecia se ela não foi julgada. Isso é perigoso. É muito perigoso. Então, amados, nós vemos na Bíblia que nós vemos que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Eu falei na outra live que muitas religiões pagãs que estão espalhadas por todo o mundo hoje, elas começaram com uma aparição de anjo. Uma aparição de anjo falando em nome de Deus, mas não era de Deus. E religiões profanas foram sendo levantadas. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós precisamos aprender, então, a discernir, a julgar, como nós vimos ali, diacrises, discernir, julgar. É a vontade de Deus. Nós não podemos ignorar os intentos de Satanás. Ele faz o plano dele para enganar e vem com tudo para cima para nos derrubar, para nos iludir. Eu já vi muitas pessoas iludidas, esperando profecias se cumprirem, que nunca vão se cumprir, porque não foi Deus que falou. Eu me lembro uma ocasião que eu estava num grupo de oração. Pensa, gente, num grupo de oração. Por isso que a Bíblia diz que é para julgar as profecias e julgar os espíritos. E nós estávamos ali, todos de mãos dadas ali, orando, buscando a Deus, com toda a sinceridade do nosso coração. Dali a pouco começou uma pessoa, soltou as mãos e começou a ir na cabeça de cada um entregar a profecia. E as pessoas começaram a chorar, emocionadas, chorando, e essa pessoa estava vindo para o meu lado. Aí o Espírito Santo falou comigo: não tenho nada a ver com isso, não sou eu que estou falando. Até aí tudo bem. Até que ele falou assim: repreenda e expulse. Eu ainda não tinha muito entendimento, e eu fiquei assim numa luta dentro de mim com a minha alma, né? E eu falava: Senhor, mas as pessoas estão chorando, Senhor. As pessoas estão ali, e o Senhor falou: não tenho nada com isso, não sou eu, expulse. E aí eu fiquei ali orando, clamando a Deus, e aí ela foi chegando, e quando foi colocar a mão na minha cabeça, eu falei bem alto: Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Amados, essa pessoa deu um salto para trás e caiu no chão, gritando e já manifestada no demônio. E o demônio já manifestou ali, já mudou a voz e dizendo: fui descoberto, e ameaçando e um monte de coisa, e as pessoas ainda estavam enxugando as lágrimas ainda da emoção das profecias, ou seja, das profetadas que elas tinham recebido, mas não era de Deus, queridos. Deus. Aí eu orei por essa pessoa, né, mandando embora como Deus tinha ordenado, expulsando o demônio. Aí a pessoa, né, voltou a si, chorava muito, estava com vergonha. Misericórdia, foi uma experiência muito, muito impactante. E outras vezes que o Senhor também mostrou pessoas que vieram confessar pecado, mas estavam mentindo. Aí o Senhor mostrou: ora por mim, pastora. Aí eu falei: não vou orar não. Eu falei: não vou orar ainda não. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está mostrando que você não contou tudo. Conta tudo, para que ficar escondendo? Fala a verdade, você quer ficar liberta? Aí a pessoa chorava e tal, mas o Senhor mostrou, aí oramos e ficou liberta, e glória a Deus. E muitos outros testemunhos, né? Não dá tempo de ficar contando tudo, né? De coisas que a pessoa vem falar e o Espírito Santo falar: não sou eu, não tenho nada com isso. Eu me lembro quando uma pessoa veio, queria nos convidar para participar de um evento grande na cidade e tal, e ela estava falando: vai ser bom, vai divulgar, vai ficar conhecido e não sei o quê, e ela estava falando e o Espírito Santo falou: não, diga que vocês não querem, não.
né? E eu me lembro quando eu falei, né, isso aí, as pessoas que estavam do lado já estavam empolgadas já com tudo que ele estava falando, ficaram assim, mas por que não? Um evento grande desse, vocês vão ser divulgados e não sei o quê, mas o Espírito Santo falou não é não. E depois, irmãos, infelizmente, foi terrível as coisas que aconteceram, deu tudo errado e escandalizando o nome do Senhor, e glória a Deus nós não estávamos envolvidos pelo discernimento do Espírito. Pessoas que já quiseram ministrar na nossa igreja, pessoas conhecidas, né, famosas, e o Espírito Santo dá o discernimento que não era dele. Eu me lembro que com muito temor eu falei, Senhor, essa pessoa está indo em várias igrejas, igrejas grandes, igrejas renomadas, e o Senhor está falando que não. Senhor, me mostra, Senhor. E a pessoa ali combinando e tal, e eu falei, Senhor, eu não quero entrar em julgamento. O primeiro que nós temos que julgar é o nosso coração, o primeiro que nós temos que julgar é a nós mesmos, diz a Bíblia. Julgar a nós mesmos. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Então eu julgando meu coração, falei, Senhor, eu não quero cair em julgamento. Senhor, o que é isso que eu estou sentindo? Senhor, se essa pessoa não está em condições de subir no altar, não permita ela subir, Senhor. Não permite, o Senhor sabe que esse altar é consagrado a Ti, Senhor, o zelo que nós temos com o altar. E chegou o dia que era para a pessoa subir lá e ministrar, meu coração apertado, e eu orando, falando com Deus. Aí no fim a pessoa chegou e falou, olha, eu só vim aqui para avisar que hoje não vai dar. Porque eu não percebi e marquei 2 datas no mesmo dia, então não vou poder ministrar para vocês, só vim aqui para dar uma satisfação, e glória a Deus não me ministrou, não pôs a mão na cabeça de ninguém, porque se alguém endemoniado pôr a mão na cabeça dos outros, não é bênção que transfere. Isso é princípio de imposição de mãos. A Bíblia fala lá em Malaquias, porque anda em desonra, porque anda em contaminação, o Senhor falou, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que significa isso? Quando a pessoa fala, tá, seja abençoado, fica mais amaldiçoado. Quando ele fala, seja próspero, fica mais miserável ainda. Quando ele fala, seja curado, fica mais doente ainda, porque Deus muda a bênção dele em maldição, quando a pessoa está em pecado oculto, está vivendo em desonra diante de Deus e subindo no altar das igrejas. Então isso é muito sério, essa experiência foi muito forte. Aí aquele homem foi embora, o meu coração veio um alívio e eu continuei orando e falando com Deus. Eu falei, Senhor, mostra o que é. Eu quero saber, Senhor. E aí o Senhor, mostrou, graças a Deus, veio à tona tudo que estava por trás, veio à tona. E me veio aquele alívio, glória a Deus, nosso Deus fala, nosso Deus não nos deixa enganados. E esse tipo de discernimento de quem sobe no púlpito, quem não sobe, quem ministra, é para líderes eclesiásticos, não é para você que é do rebanho, fica tranquilo. Não cabe a você, do rebanho, julgar quem sobe e quem não sobe no altar. O líder da igreja é responsável por isso e é ele que responde diante de Deus. Ok? Não se preocupe. Não é para você que é do rebanho ficar aquele eu acho que está em condição, aquele eu acho que não está, não tem nada a ver. Aí também já é espírito de confusão. Ok? Então nós precisamos, amados, buscar de Deus esse dom. A Bíblia diz que Satanás, ele faz astutas armadilhas contra nós. Astutas armadilhas, e ele quer ganhar vantagem contra nós na batalha espiritual. Já falei sobre esse texto, anotem aí, 2 Coríntios 10, a parte B, e o verso 11. Ele diz, para que Satanás não leve vantagem, não deixe o diabo levar vantagem na sua vida.
Não dê lugar para ele, para que Satanás não leve vantagem sobre vós, porque não ignoramos as suas maquinações. Quais são as maquinações dele? Quais são as maquinações? A Bíblia diz que ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, e diz para nós resistirmos a ele, firmes na fé. A Bíblia diz que ele não perde tempo, ele fica ali dia e noite, amados, buscando a vantagem, buscando uma legalidade para ir lá nos acusar diante de Deus. Então isso é muito sério, e a palavra do Senhor, ela fala que ele faz contra nós astutas armadilhas. Você já viu uma armadilha? Eu me lembro quando era criança, via meus irmãos armando aquelas arapucas, né? Aquelas armadilhas para pegar passarinho e assim por diante. É terrível. Mas a armadilha do Satanás não é uma simples arapuca, não. É uma astuta armadilha. Ele estuda você, ele sonda você, ele fica ao derredor dia e noite esperando oportunidade. Não coloque os pés na armadilha de Satanás. Não coloque os pés na armadilha. Glória a Deus que Jesus já orou por nós, para nós sermos protegidos. Então nós não precisamos ter medo, nós precisamos buscar o discernimento, porque ele que habita em nós é maior do que tudo. Lembre-se, queridos, existem dois espíritos, o Espírito Santo e o Espírito imundo. A ênfase de um está na santidade e a ênfase do outro está na sujeira, na contaminação. Um dos dois querem habitar a nossa vida. E em nome de Jesus, que seja o Espírito Santo, que seja o Espírito Santo. Nós não podemos ficar em cima do muro, não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos decidir por Cristo. Jesus falou, nós já falamos esses dias, Jesus falou: quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Misericórdia. Então, amados, é preciso nós estarmos atentos. Presta atenção nesses textos que eu vou ler. Presta bastante atenção. Anota aí, Deuteronômio 32, 17. A palavra de Deus diz assim: sacrificaram a demônios que não são Deus, e a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. E está falando aqui do povo de Deus. O povo de Deus se deixou enganar e ficava oferecendo sacrifício, que é culto, para demônios, ao invés de oferecer para Deus. E eles que tinham sido ensinados, instruídos, por causa do engano dos demônios. Por causa do engano dos demônios. Veja lá em 1 Timóteo 4:1. A Bíblia diz assim: o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, o Espírito claramente nos diz que nos últimos tempos, alguns, que nós nunca sejamos parte desses alguns aqui, em nome de Jesus, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E isso tem acontecido, queridos. E isso tem acontecido. No outro texto ele diz: buscarão para si mestres, ministros que lhes falem coisas agradáveis de ouvir. Por quê? Porque eles não querem separar o santo do profano, o precioso do vil. Ele quer viver numa mistura. Não querem ter uma separação. Querem viver de qualquer jeito. Por isso vão procurar pessoas que ensinem para eles. Não dá nada, não tem problema, nada a ver. Faça o que você quiser. Porque misericórdia. Então vão estar procurando.
Quantas pessoas que nós já tivemos que não ficaram na nossa igreja porque diziam que era duro demais, que era difícil demais. Ah, eu vou lá para aquela outra, porque lá eles não falam essas coisas. Lá eu posso fazer o que eu quiser. Lá eu posso ir sexta-feira na balada, passar a noite na noitada e domingo tá lá no culto, lá com a mão para cima, louvando, tomando ceia. Ah, eu não quero ficar nessa igreja que me manda mudar, escolher ou santo, ou profano, ou precioso, ou vil, ou Espírito Santo, ou Espírito imundo, ou o reino da luz, ou o reino das trevas. Tem separação, tem muro de separação, e nós precisamos discernir e fazer a nossa escolha. Ninguém pode servir a dois senhores, queridos. Ninguém pode servir a dois senhores, está escrito na palavra de Deus. E cabe aos ministros do Senhor ensinar o povo. Se nós não ensinarmos, a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Por que não tem conhecimento? Porque os sacerdotes que foram levantados para ensinar a discernir o santo do profano, o precioso do vil, não estão ensinando. E a Bíblia diz que por causa disso o Senhor rejeita gerações por causa disso aí. Deus nos livre e guarde. A palavra de Deus, ela fala lá em 1 Coríntios 10, ele fala que pessoas ofereciam culto e ofertas aos ídolos, isso no Novo Testamento também. E ele está falando aqui que os ídolos não são coisa nenhuma. Um pedaço de pau não é Deus, um pedaço de gesso, de pedra, não é Deus. Mas quando a pessoa põe adoração naquele objeto, ele se torna sinagoga de Satanás, habitação de Satanás. Ele está falando aqui quanto à idolatria, que muitas vezes a gente fica adorando, né, as imagens, achando que está adorando a Deus, mas ele está falando, a imagem por si só não é nada. É um pedaço de pau, de pedra, de gesso, mas quando recebe a adoração, Satanás entra ali para receber aquela adoração. Não estou inventando nada, anota aí 1 Coríntios 10, 19 a 21. Ele diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo em si é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Entendeu, meu querido, minha querida? Você que quer viver com um pé na igreja e um pé no mundo, como dizem, né? Misericórdia. Não, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o culto, eu quero cantar, eu quero oportunidade para cantar, para ministrar, para fazer. Ah, mas eu também quero ir lá para o mundo, eu quero ir para o carnaval, eu quero ir para a boate, eu quero ir fazer e participar lá das coisas das trevas. O que tem? Eu quero participar das duas coisas. Ele está dizendo que não. Não pode. Fora de cogitação. Ou ama Deus, ou você não pode amar e servir dois senhores. O Senhor que habita na casa de Deus, na obra de Deus, é um, e o Senhor que habita na noitada, na boate, nas drogas, na prostituição, na imundícia, é outro Senhor. Não tem como você servir os dois. Não tem como você servir os dois, meus queridos. Cada reino tem seus princípios, cada reino tem seus principados, seus governantes, suas autoridades, cada reino.
é regido por princípios diferentes. Não podemos, ele está dizendo aqui, não pode participar, querer ter comunhão. Não, comunhão significa comer junto. Por isso que o salmista dizia: meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei meditar dia e noite. Ele fala: eu não tenho prazer, eu não vou me assentar na roda de escarnecedor, não vou ficar ali no meio de escarnecedores, no caminho de pecadores. No meio de pecadores, você só vai quando Deus manda para pregar. No meio de pecadores, que eu estou dizendo, é lugar separado para o pecado. Pessoas já foram mandadas ir para esse lugar para pregar o evangelho, não para ficar lá se refestelando, como diz, com o pecado. Você tem prazer em quem? Em Deus ou na carne? Qual o tipo de prazer que você quer escolher? Eu me lembro aqui, ontem mesmo nós tivemos um culto presencial tão tremendo. Que presença maravilhosa de Deus que estava ali, queridos. Você não vê o tempo passar, né? Você se derrama, você chora diante do Senhor, sem peso, sem, sabe, aquela coisa gostosa de estar na presença do nosso Pai. Que alegria, que prazer estar na presença dEle. Mas não tem como ter esse prazer e querer o prazer lá do mundo também. É como a pessoa que quer casar, quer assumir lá o matrimônio, a aliança com a pessoa, mas ele quer continuar saindo com todo mundo. Não existe. Deus não aprova isso aí. Você que está me escutando aí, que você já casou, ou você que quer casar, você que já casou, você teria casado com a pessoa, se a pessoa dissesse para você: olha, eu vou ficar fiel para você 364 dias do ano. Mas um dia do ano, só um dia, pelo menos um dia, eu quero que você me libere para sair com quem eu quiser. Você aceitaria? Nem Deus. Nem Deus. A pessoa assume uma aliança lá: vou ser fiel, vou amar, vou honrar, respeitar, cuidar, até que a morte o separe, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não, eu quero casar com você, eu quero estar casado com você. Ah, mas eu também quero a minha liberdade para sair com quem eu quiser. Eu também quero. Vai ficar querendo, não pode. Não pode, tem que escolher, amados. Santificação significa isso. Consagração. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós temos a cobertura da consagração de Deus. Mas Satanás, ele quer contaminar, A Bíblia fala de 2 tipos de igreja. Ele fala da igreja que é a Sião do Senhor, que é a noiva de Cristo, pura, santa, com vestes de justiça, vestes de louvor, de justiça. E a Bíblia fala da meretriz, da prostituta, que é a Babilônia. Então nós precisamos discernir de que lado que nós queremos ficar. Tem coisas, queridos, que está muito claro. Está muito claro. Nós temos que decidir pelo Senhor. Não é isso aqui, não é lugar para eu estar. Não é lugar. Precisa ter prazer na lei do Senhor, prazer na presença de Deus e não ficar atrás mais das coisas do mundo, da carne, do pecado. A Bíblia diz que isso não tem mais poder sobre nós. É tempo de discernir. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar em cima do muro. Que Deus possa ter falado no teu coração e que você tome uma decisão hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo vai estar orando e dando os anúncios. Continue meditando nisso que nós falamos e ore: Senhor, me dá discernimento, Senhor.
Eu não quero mais ser enganado por Satanás. Eu quero andar pelo caminho reto e aplanado do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus por sua palavra, que tem nos edificado cada dia, cada momento. Queremos orar agora por cada um de vocês, abençoando a semana, abençoando a família de vocês e desde já agradecendo a todos, pela participação em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por cada vida. E, ó Deus, que esta palavra penetre dentro do coração de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Senhor, que possamos assumir uma aliança contigo. Sim, Eterno. Nessa aliança, Senhor, Sim, Eterno. jamais trocar, ó Deus, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Sim, Pai, dá-nos discernimento. Possamos ter o discernimento, ilumina Senhor, nossa mente, para nosso não nos coração. misturarmos, ó Pai, com os prazeres da carne, os prazeres dessa terra. Purifica-nos, Senhor. Que sejamos Toda purificados, contaminação. possamos Livra-nos, ser, ó Pai, abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Guarda a vida de cada um, livra de todo mal, Senhor, e estende as Tuas mãos, Sim, Pai, Eterno. para guardar, ó Pai, para cuidar de Sim, cada um Pai. dos Teus servos, Pai. Fortalece-os na sua fé, fortalece-os no seu físico. Sim, Eterno. Ó Deus, e repreende todo mal, Em toda nome de doença, Jesus. toda enfermidade Em nome e de Jesus. toda a confusão de mente, em Sim, nome Senhor. de Jesus. Queima todo Que espírito nós possamos, de em engano, nome de Jesus, todo embaraço, estarmos toda aliançados perturbação. contigo, Senhor, ó Bate Deus, em e retirada. com a igreja de Cristo, que é o Em corpo nome de Cristo. de Cristo na face da terra. Sim, Senhor. Nós louvamos, engrandecemos o teu nome Sim, e agradecemos a ti, em nome de Aleluia. Jesus. Amém? Amém. Amados, Deus abençoe. Desde já agradecemos a todos que estiveram ontem no culto presencial, Tivemos 2 cultos e pudemos rever ali muitos irmãos. Sentimos a falta de muitos irmãos. A gente sabe que nem todos podem ir, Pessoas com idades abaixo de 12 anos ou acima de 60 anos não puderam ir. E alguns irmãos também que não estiveram presentes, mas nós oramos por todos vocês. Amém. Estamos alegres, com o retorno aí dos cultos, graças a Deus. Essa semana estamos aí orando para que Deus direcione todas as coisas. Amém. E abençoe poderosamente a sua vida. Você não esteve no culto, e gostaria de estar ajudando, a obra, o ministério. Você pode estar enviando as suas ofertas, os seus dízimos. Nós estaremos enviando para você o número da conta, certinho, Banco Bradesco. Você pode fazer por aplicativo, você pode fazer por transferência bancária. Seja você um colaborador da obra de Deus. A obra continua. Hoje mesmo estamos correndo atrás de documentações. Estamos aí com a perspectiva de em breve começarmos também a mexer na construção, Estamos colocando todas as coisas primeiro, burocráticas em ordem, para depois começarmos a construir. Mas se você sente vontade de fazer parte e ajudar nesse processo, que você possa fazer isso. Amém. E Deus desde já recompense e abençoe a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Tenha todos uma boa noite, um bom descanso. E amanhã voltamos neste mesmo horário, se Deus assim permitir. Um abraço, shalom, fica com Deus. Shalom, Deus abençoe, que o Senhor te dê discernimento em tudo. Amém.